Ele foi um miserável, um orgulhoso. E ele, no desespero, pediu para que mandassem um dos mortos lá para falar com a família dele. Então colocaram ali, né, a seguinte resposta: eles podem ouvir o profeta, né, e o Moisés, mas se eles não vão dar ouvido, nem ao profeta nem ao Moisés, que estão falando sobre isso, sobre você mudar o seu comportamento para que você não venha cair num lugar de sofrimento após a morte, né? Ele diz o seguinte: eles não vão ouvi-lo, né? É mais fácil mandar alguém morto já, porque ele vendo morto, eles acreditariam. Esse foi o pensamento dele. Porque o Moisés e o profeta estão vivos. Eles têm que ver alguém morto falando para eles: olha, eu morri e lá a gente sofre, e foi o que ele pediu. Mas aí já mudaram ali, colocaram a resposta como: não, vou ressuscitar alguém? Não, não vai ressuscitar, porque que Abraão não estava morto? Quem estava falando com ele também estava morto? Tinha que ressuscitar? Como é que é ressuscitar? Ele está falando outra coisa, ele está pedindo ali o quê? Um espírito avisar. E ele quis dizer exatamente isso. Se ele não ouve nem o profeta, nem o Moisés, não vão acreditar no espírito. E realmente, se aparecer um espírito para você falando: olha, muito teu pensamento, você também não vai acreditar, pô. Tu vai falar: isso é filho do demônio, é filho do diabo. Vai rezar, vai para a igreja e vai dizer que está endemoniado e tal, né? Assim que vai acontecer, não vai acreditar também. Então é mais a mesma coisa. Mas observe que ele estava vivo e consciente, e falando com Abraão, e suplicando perdão, misericórdia. Isso é uma outra história. Vamos partir para outra. Vamos agora fazer uma alusão à visita de Saul a Pitonisa de Endor, que evocou o espírito de Samuel. Saul falou, como dizem, com um demônio, porque o que se escuta falar isso, não, ele falou foi com um demônio. E por isso que ele foi derrotado, porque ele foi contra a lei de Deus, que Deus não permite, Deus não quer que fale com os mortos, isso é um absurdo e tal. Só que tem um detalhe, um porém. Existe um porém. Todos os profetas, como o nome já diz, profetizaram. E essa profecia, quando eles profetizam, vem da onde? É Deus que fala no ouvido deles? É assim? Ou Deus também pode mandar algum espírito falar com eles? Eles não receberam tantos espíritos, tantos anjos? Não tiveram tantos anjos diante deles? Porque falam anjo, mas a gente sabe que não é anjo. Essa história de anjo não dá para encaixar mais na nossa cabeça, não. É anjo, não. Não existe anjo, é espírito mesmo. Não foi isso? Quantos espíritos tiveram na frente deles? Então, eles profetizavam. Então, por que Deus vai proibir? Proibir, sim, que você, que não tem o conhecimento, realmente não se atreva a falar. Não mexa com o que você não conhece. É igual a história dos pastores. Eles se meteram a besta. Padres, papas, se meteram a besta. Estão fazendo o que não deviam. Acham que sabem, que conhecem e que sabem o que estão fazendo. Mas eu vou chegar ali em uma partezinha que fala sobre eles. Não é bem assim, não. O destino deles está muito traçado, mas está muito mal traçado. É terrível. O final deles é terrível. Eles deveriam pensar que isso é verdadeiro. Que o que está escrito ali também é uma verdade. Não é religioso, mas é verdadeiro. A história do avarento com Lázaro. E ele só foi avarento. Só foi avarento. Então vamos lá. Aí, mesmo depois de sua morte, ele, Samuel, profetizou.
mesmo depois de sua morte, quer dizer, que em vida ele também profetizava, e mesmo depois da morte dele, ele profetizou, predizendo, ele estava vendo à frente o que ia acontecer. Não é isso? Ele estava vendo à frente o que ia acontecer sobre o fim do rei Saul. Mesmo do sepulcro, ele levantou a voz. Porque a ideia que tem, ele era morto, não era morto? Então ele está falando de lá do caixão, ou do sepulcro dele. Essa era a ideia. Por isso que se colocaram ali sepulcro também, para poder causar-se uma... Mas não é sepulcro. Mesmo da terra dos mortos, ele falou com ele diretamente ali. Isso, levantou a voz numa profecia para apagar a injustiça do povo. Agora isso não é invenção não. E ele não falou com um demônio não. Sabe por quê? Porque se você pegar a Bíblia está na Bíblia. Aí eu te peguei. A Bíblia está confirmando que não foi com o demônio não, foi com Samuel mesmo, que Saul falou. Sabe onde? Eclesiástico 46, 23. Procura lá, ó. Eclesiástico 46, 23. Está exatamente isso que eu acabei de ler. Mesmo depois de sua morte, ele, Samuel, profetizou, predizendo ao rei Saul seu fim. Mesmo do sepulcro, ele levantou a voz, numa profecia, para apagar a injustiça do povo. Eclesiástico 46, 23. Então não foi com o demônio, foi com o próprio espírito de Samuel. Vamos a uma outra? Um deficiente físico ouve do Messias porque acreditava que ele era o Salvador prometido, conforme as profecias. Levanta-te, toma o teu leito e anda, e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ora, esse deficiente físico, né, ele era acamado a vida toda, doente, a vida toda. Qual foi o pecado que ele fez para merecer nascer desse jeito? Foi nessa vida? Ou foi em outra que ele pecou e mereceu vir assim? Ou precisou vir assim? Eu não digo mereceu não, porque Deus não castiga ninguém a esse ponto. Né? Deus não vai jogar ninguém no inferno, não. A gente é que cria o nosso próprio inferno. A gente é que sofre como um avarento pelo nosso mal, pelo que a gente faz, pelo que a gente pratica. É tudo com a gente. É individual. Não é isso? Planta à vontade. Agora na hora de colher é aquilo ali. Colheu o que plantou. Então vamos lá. Ele pode ter feito, não nessa. E o Messias avisou para ele. Né? Não faça mais nada de errado, para que mal pior não te aconteça, para que você não volte pior. Isso é o Messias que está falando. Está escrito. Não sou eu apenas estou analisando os fatos. Não como a religião tenta justificar pelos seus meios, pelos seus interesses. Não é isso? Então vamos lá. Um outro deficiente físico. Seus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. A mesma coisa. Seus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Então ele tinha o poder de perdoar e de curar. Porque ele era deficiente físico. Ele se levantou. Além de ele ficar curado materialmente, ficou curado espiritualmente, porque ele foi perdoado. Mas da mesma forma, né? Não peques mais. Vamos lá. Um outro. Em que corpo o Messias apareceu depois da ressurreição? Não foi com esse corpo que espancaram, bateram, maltrataram, pisaram, cuspiram. Não foi com esse corpo. Se ele na transfiguração apresentou a capacidade
de um corpo bonito, brilhante, resplandecente, por que que ele iria voltar, ressuscitar com um corpo material? Um corpo divinamente espiritual. Foi o que ele apareceu. Não foi isso? Que deixou todo mundo. Foram mais de 500 pessoas que viram ele. Ele ficou 40 dias ainda no planeta depois que ele ressuscitou. Sabiam disso? Ele ficou. E mais de 500 pessoas o viram. Alguns até não reconheceram quando viram. É o Messias, como Tomé. Teve que ver para crer, olhou de perto, foi ver a marca, se fosse isso mesmo, uma coisa parecida, eles inventaram. Ele foi confirmar se era realmente o Messias, né? E ele viu que aquele espírito em um corpo não materializado, um corpo, aliás, materializado, mas não como o nosso, era o Messias. Então ele realmente era o Messias, o Filho do Criador, o Salvador prometido, que precisa ver para crer. Essa é a razão de Tomé. Tem que ver para crer. Não é verdade? Então, pula esse fato. Então, não é, as coisas não são tão simples como se falam por aí, né? Ele veio aqui, foi maltratado, morreu na cruz, acabou, tchau. Salvou a gente, derramou seu sanguezinho pra gente. A gente está salvo, está todo mundo fora do pecado. E enche pastores, padres, de dinheiro, todo mundo aí ganhando dinheiro, enriquecendo, às custas delezinho, tadinho, que veio aqui só para isso. Né? Tá bom. E os que morreram antes da vinda do Messias? E agora? Foram para o inferno? Porque eles não sabiam dessa nova aliança. A nova aliança veio agora com ele, com o Messias. Quer dizer, que os que morreram antes, coitados. E agora? Como é que fica? Não é para pensar? Não tem alguma coisa diferente, errada nisso aí? Não tem? Eles vão ficar esperando o dia do julgamento, que vai acontecer ainda. Está todo mundo esperando o dia do julgamento, que vai acontecer ainda. Uma mão de obra danada. Não era melhor julgar? Logo, morreu, julga logo. Já que tu não vai voltar, pô, morreu, julga. Mas a igreja fala isso. Quando ela fala do purgatório, ela fala isso. O purgatório é exatamente o fogo que você tem que passar para saber os seus pecados. Ou vai para o inferno, ou então vai para o céu. Então o julgamento é imediato. A igreja fala isso. O purgatório é para isso. Pergunta o seu padre lá. Pergunta lá se não é isso. No purgatório o julgamento é imediato. Tanto é que antigamente você pagava para não ir para o inferno. Paga aqui para não ir para o inferno. Você está no purgatório, paga logo. Porque vai passar pelo fogo. É o fogo sagrado que distingue logo se você vai para o inferno ou vai para o céu. É isso? Se não precisa pagar agora, paga mais tarde. Paga espera desvalorizar o dólar para pagar a indulgência. Seria mais ou menos por aí. Então, vamos lá. E na conversa que o Messias teve com Nicodemos, o Messias afirmou que todos teriam que nascer de novo para conhecer o reino dos céus. Todos teriam que nascer de novo. Aí eles colocaram ali na água, da água do Espírito, tudo bem, não tem problema nenhum. A água representa limpeza. Você tem que se limpar. É isso? Você tem que se limpar dos seus pecados. Você tem que se limpar. Você tem que se purificar. E nascer de novo do Espírito. Pois então, peraí. Então existe o Espírito antes. Então a doutrina de preexistência do Espírito é real. Nasce do Espírito. Então, eu estou dando só ideia. Tá? Eu não sou espírita, não sou macumbeiro, eu não sou crente, eu não sou católico, eu não sou nada disso, eu não tenho religião.